Capítulo 4. Na noite seguinte ao incidente na capela, Rishi estava andando apressadamente pela pequena cozinha do Palácio Independente. Entretanto, ela não estava preparando comida. Um cheiro doce e floral atraiu a atenção de uma criada próxima, que se aproximou sorrateiramente para dar uma olhada. Minha senhora! O que diabos? Pilhas e pilhas de flores cobriam a mesa. Rishi deu uma risadinha sem jeito enquanto arrancava as pétalas das rosas murchas. Ela havia pedido a Elsie e às outras criadas que comprassem o maior número possível de buquês não vendidos nas floriculturas da cidade. Desculpe pela bagunça. Vou me certificar de limpá-las. Não se preocupe. Claro, mas não é por isso que estou surpresa. Rishi não parou nas rosas. Havia gérberas alaranjadas e gencianas roxas. Uma massa de pétalas de rosa já estava fervendo no fogão. Você vai tingir alguma coisa? Perguntou a empregada, com o rosto iluminado. Rishi sorriu para ela. Ainda não posso lhe contar. Mas assim que eu terminar, todas vocês serão as primeiras a experimentar. É claro que não vou forçá-las se não quiserem. Eu adoraria ajudar, respondeu a empregada astuta. Ainda não tenho certeza do que fazer, mas será um prazer. Obrigada. A empregada voltou ao trabalho, certamente imaginando que Rishi poderia estar preparando na panela. A garota parecia confiante, mas Rishi duvidava que ela adivinhasse o que continha a garrafa que estava no canto da mesa. Ela começou a limpar as folhas e os caules. Talvez eu deva deixar isso ferver um pouco mais. Já terminei com as pétalas. Rishi sentou-se, verificando novamente um pedaço de papel que continha todas as informações que ela havia copiado de vários documentos durante uma manhã passada na biblioteca. A distribuição da população da capital imperial de Galquen. As mudanças nas condições econômicas. A situação das áreas vizinhas e informações detalhadas sobre comerciantes e turistas. Ela mergulhou em seus pensamentos. Com base nisso, cheguei a um acordo para oferecer ao Sr. Tully. Mas não estou totalmente satisfeita com ele. Ela ainda tinha 5 dias pela frente. Suas amostras deveriam estar prontas até lá, e as informações que ela havia reunido deveriam ser suficientes para garantir a ele um possível lucro e para encontrar uma maneira de calcular as taxas de juros e outras coisas do gênero. Embora tivesse certeza de sua vitória, ela não estava satisfeita. Todas essas informações estão disponíveis publicamente. Ela olhou novamente para o que estava escrevendo. A noiva do príncipe herdeiro deveria saber muito mais. Rishi sentiu isso intensamente ao ler os documentos. Ela sabia que Arnold havia acumulado poder político como resultado de seus vários feitos durante a guerra, 3 anos antes. A primeira coisa que ele fez foi destinar as indenizações de outros países para a compra de produtos das áreas rurais por uma quantia enorme. Embora Galquen tivesse vencido a guerra, a vitória só foi sentida por uma pequena elite. Os soldados que lutaram, os ferreiros que forjaram suas espadas e os farmacêuticos que fabricaram medicamentos para as linhas de frente perderam seus empregos. Muitos deles procuraram trabalho na cidade. Quando não encontraram nenhum, viveram nas favelas. Enquanto isso, o campo sofria com a falta de mão de obra mesmo durante a guerra. Não havia dinheiro para pagar os salários dos homens que voltavam da batalha e a população continuava a diminuir. A produtividade nos vilarejos agrícolas e pesqueiros diminuiu, anunciando um grande aumento nos preços dos alimentos em todo o país. Arnold estava tomando medidas para evitar isso. Ele usou os fundos de reparação para comprar colheitas e frutos do mar. Quando esses setores estivessem cheios de dinheiro, os trabalhadores sem emprego começariam a voltar para o campo. De acordo com os registros recentes de permissão de viagem que Rishi havia examinado, a estratégia parecia estar funcionando. A maioria das permissões havia sido concedida àqueles que viajavam para o campo para cultivar e por outros motivos semelhantes. As pessoas estavam voltando para casa para encontrar emprego. Os suprimentos que Arnold havia comprado eram oferecidos aos indigentes a preços subsidiados, enchendo suas barrigas. Ele havia investido uma grande parte de sua própria riqueza em seu esquema e, para mostrar isso, tinha o aumento da produtividade e da taxa de natalidade de Galquen. Isso significava um aumento na arrecadação de impostos e no moral. Rishi aprendeu tudo isso apenas com a documentação. Esse é o tipo de coisa que você nunca aprenderia vivendo fora de Galquen. A cena da noite anterior continuou a se repetir em sua mente. Como Arnold havia dito, você não precisa ser decidida a se tornar minha esposa. O que isso significa? Ela não conseguiu perguntar a ele.
A expressão em seu rosto era muito desolada e muito familiar. Essa era exatamente a aparência dele quando me matou. Havia tantas coisas que ela queria saber, mas ela segurou a língua enquanto ele se afastava. Tudo o que ela podia fazer era repetir a noite várias vezes, lembrando-se de como ele a havia beijado. Rishi se encolheu com a lembrança, pressionando a testa contra a mesa. Não havia nenhum significado profundo nisso. Como poderia haver? Ela precisava parar de pensar nisso. Tinha assuntos muito mais urgentes para resolver. Rishi fechou os olhos e se levantou, dando um leve tapinha nas bochechas e voltando a se concentrar no que era importante. Ela tirou a panela do fogão, coando as pétalas fervidas do líquido, deixando-as esfriar enquanto preparava outra panela. Quando as pétalas não estavam mais escaldantes, ela as envolveu em um pano e as torceu. Em seguida, ela pegou a garrafa de vidro sobre a mesa. Dentro dela havia um líquido claro e viscoso da seiva de uma árvore comum. Ela o misturou com o corante de flores, tomando cuidado para não formar bolhas. Quando a cor ficou uniforme, ela despejou o líquido de volta no frasco, balançando de um lado para o outro para sentar. Isso lhe deu um pequeno frasco de rosa intenso. Rishi abriu outro frasco de vidro e mergulhou um pequeno pincel preparado em seu interior. O conteúdo era de uma cor leitosa, feito com a mistura da seiva de várias ervas. Com cuidado, ela espalhou a mistura sobre as unhas. Em cima disso, ela pintou a cor rosa, certificando-se de que não houvesse nenhuma protuberância. 10 segundos depois, o líquido começou a ficar quente. Ela esperou vários minutos, tomando cuidado para não fazer nada com os dedos. Quando finalmente tocou as unhas, viu que o verniz estava brilhante e duro. Ele ficou firme como ela esperava. Perfeito! Rishi olhou para as unhas cor-de-rosa com satisfação. A seiva endurecida brilhava como pedras preciosas nas pontas de seus dedos. Essa era uma substância que Rishi havia inventado durante sua vida como farmacêutica. Ela usava essa mistura para fortalecer as unhas rachadas dos feridos. Ela era feita da seiva das árvores coline comuns, misturada com 3 tipos de ervas trituradas. O verniz se solidificava em apenas alguns minutos. Preciso fazer experimentos com outras flores para ter certeza de que as cores sairão e de que endurecerão bem. Ela estava pensando consigo mesma quando Elsie apareceu. Minha senhora, pensei que tinha lhe dito para fazer uma pausa. Ela esteve checando Rishi o dia todo e ficou completamente descontente ao encontrá-la ainda na cozinha. Vou fazer um chá para a senhora, então deve se sentar. Ela parou, aparentemente tendo notado as unhas de Rishi. Seus olhos se iluminaram como estrelas. Elas são tão brilhantes. Rishi não pôde deixar de dar uma risadinha diante de seu adorável grito de excitação. Você veio em uma boa hora. Ela tinha a sensação de que Elsie iria gostar disso. Ela instruiu Elsie a lavar bem as mãos e a se sentar do outro lado da mesa. Depois de se certificar de que Elsie não tinha nenhum corte ou ferida aberta, Rishi começou a trabalhar. Ela mergulhou o pincel no líquido branco leitoso, explicando como funcionava enquanto pintava as unhas de Elsie. Em um país distante do leste, eles têm a cultura de tingir as unhas com flores. Se usarmos essa pomada fortalecedora para suas unhas abaixo do pigmento, a tintura deve durar um bom tempo, mesmo com suas tarefas de limpeza. Curiosa, Elsie perguntou. Quer dizer que isso deixa suas unhas mais fortes? As minhas quebram com muita facilidade. Isso deve ajudar nesse sentido. Mas o melhor remédio para unhas quebradiças é comer refeições balanceadas, ricas em muita carne, peixe e legumes. As unhas são uma parte de sua pele. O que é bom para sua pele é bom para suas unhas. Carne, peixe e legumes, murmurou Elsie. Vou me lembrar disso. Minha família é pobre, mas agora tenho meu salário. Você mencionou que sua família passou por momentos difíceis. Elsie acenou com a cabeça. Mesmo quando compramos carne e legumes, é apenas o suficiente para alimentar meu irmão e minha irmã mais novos. Rishi ficou sabendo sobre a família de Elsie antes de ela ser sua empregada, quando ela mencionou o motivo pelo qual precisava tanto desse emprego. Era tudo para o bem deles. Sei que a capital tem favelas. Um dos cavaleiros de nossa jornada mencionou isso após o ataque dos bandidos. Ele me disse que era de um bairro pobre. Rishi pintou mais base nas unhas de Elsie. Sem dúvida, as medidas de Arnold não são suficientes para salvar todo mundo. Suas políticas têm sido tão impopulares que algumas pessoas tentaram bloqueá-las. Depois de terminar a camada de base, Rishi trouxe o esmalte tingido de seiva.
Elsie ficou paralisada, soltando um gritinho de admiração enquanto observava. É tão bonito! Nunca vi nada tão brilhante e bonito. Elsie gostava de se arrumar. Ela parecia gostar de escolher os vestidos de Rishi e de fazer seu cabelo. Ela era tão hábil com as mãos que provavelmente seria excelente em aplicar esmalte sozinha. Rishi disse: "No momento, só tenho rosa, mas diga-me qual é a sua cor favorita. Eu lhe darei o frasco quando ele estiver pronto." "Oh, não, eu não. Poderia aceitar algo tão adorável." "Pelo contrário," disse Rishi. "Você certamente deve aceitar. Para o meu bem também. Ver todas vocês usando a minha criação me deixará feliz." "Minha senhora, eu..." Rishi soltou um suspiro de alívio ao terminar com a mão direita de Elsie. Erros com o polimento eram difíceis de consertar. "De que cor você gostaria? Podemos usar o azul claro dos miosotes ou o amarelo dos girassóis. Também há vermelho, laranja, rosa ou roxo. Sua pele é tão pálida que tenho certeza de que qualquer cor ficaria bem em você." Elsie olhou para Rishi com admiração. Oh! Lágrimas brotaram em seus olhos. "Elsie, o que há de errado? Você está machucada?" Rishi entrou um pouco em pânico. Será que ela tinha um corte que Rishi não havia percebido? Não seria bom se o líquido entrasse. Elsie balançou a cabeça. "Não, é só que..." Ela piscou para afastar as lágrimas, impedindo o gotejamento das gotas parecidas com pérolas. "Eu nunca usei algo tão bonito antes." Ela parecia não conseguir se conter. "Meus irmãos sempre vieram em primeiro lugar. Todo o dinheiro que conseguíamos era gasto em coisas essenciais." Sua voz calma foi reduzida a um sussurro. "Nunca tive nada para arrumar meu cabelo, e minhas roupas sempre foram usadas e trocadas pelos meninos. Este uniforme de empregada é a primeira coisa que tenho que é minha." Rishi se lembrou de como Elsie havia ficado chateada com o fato de seu vestido ter ficado manchado no primeiro encontro. "Fiquei muito feliz em receber oficialmente esse uniforme quando você me contratou. Nunca pensei que teria direito a algo tão bonito para mim." Elsie enxugou as lágrimas com as costas da mão. "Estou feliz, minha senhora. Eu prometo. Nem sei como lhe dizer o quanto estou feliz." "Oh, Elsie." Rishi deu um tapinha gentil na cabeça da garota. "Estou tão feliz." Elsie soluçou mais alto. Naquele momento, Rishi entendeu o que significava o fato de todas as suas empregadas estarem trabalhando para o bem de suas famílias. Sem dúvida, elas eram como Elsie, deixando de lado seus sonhos e aspirações. "Graças às percepções de minha vida atual, agora sei o que está faltando nesse acordo comercial com a área." No dia do prazo final de Rishi, Tully e 4 outros gerentes se reuniram na sala de estar do palácio principal. Todos eles eram pessoas de quem ela se lembrava com carinho de suas vidas anteriores. Ela se sentou em frente a eles, delineando sua ideia de negócio. "As mulheres usam esse produto para decorar as unhas." Rishi fez um gesto para 7 criadas dispostas atrás dela. Cada uma delas usava cores diferentes de esmalte, do rosa ao azul brilhante e ao verde claro, todos brilhantes e vibrantes. Escrevi um breve resumo da situação econômica de Galken. Muitas famílias comuns têm dinheiro para gastar, mas os produtos de beleza são muito caros. Vestidos e joias estão fora de seu alcance, mas meu esmalte não estará. Ela apresentou o documento a Tully. Os nomes dos ingredientes foram suprimidos, mas ela incluiu seus custos individuais e o preço de varejo dos produtos acabados. Pegando outro documento, ela disse: "Esta é uma transcrição dos visitantes da cidade. Como você pode ver, muitos são homens no auge de suas vidas." Tully olhou para o papel. "Você está certa. E presumo que esses companheiros tenham casas e famílias para onde voltar. Meu produto será o presente perfeito", garantiu Rishi. As garrafas são pequenas e compactas. Isso significava que eles também seriam fáceis de distribuir no exterior. Perfeito para uma companhia como a Área, que realizava a maior parte de suas vendas em lojas físicas. "Então, o que o senhor acha, Sr. Tully?" Tully não tirou os olhos de Rishi enquanto falava com seus gerentes. "Chester, Melvin, Neil, Russell, o que vocês acham?" Por sua vez, cada um ofereceu sua opinião. "Acho que é uma boa ideia. Não sei se confio em sua análise de custos, mas não prevejo problemas com a produção em massa. Uma garrafa seria vendida por cerca de 2.000 ouro? Seria um lucro e tanto. Ela deve estar usando flores para os corantes."
Se elas forem raras ou regionais, precisaremos adicionar um imposto de importação para outros países. TCH, vocês são muito rudes. Tully franziu a testa e deu de ombros exasperado. Para vocês, trata-se apenas de custos e lucros? Então, o que acha, senhor? Tenho que explicar tudo? Precisamos ir até o consumidor. Tully dirigiu seu sorriso de atendimento ao cliente para as moças que estavam atrás de Rishi. Minhas queridas, qual é a opinião de vocês sobre as unhas? Tully tinha um sorriso diabólico e, ao virá-lo para as empregadas, Rishi rezou solenemente para que todas elas pudessem enxergar através dele, e todos os outros homens inúteis que tentassem fazer o mesmo. As meninas hesitaram, um pouco coradas, e depois falaram com cautela. Temos que olhar muito para nossas mãos enquanto trabalhamos. Isso ajuda minha moral, poder olhar para baixo e ver unhas tão bonitas. Sinto que elas estão me ajudando a fazer um trabalho melhor. Outra empregada deu uma risadinha. Sei que isso é bobagem, mas é difícil pintar as duas mãos sozinhas, então ajudamos umas às outras. É divertido. Estávamos até conversando sobre como gostaríamos de tentar fazer pequenos desenhos quando ficarmos um pouco melhores nisso. Elsie, sempre tímida, acrescentou sua opinião por último. Eu adoro isso. Isso me deixa muito feliz. Suas unhas eram vermelho coral por causa das gérberas. Quando Rishi perguntou qual tom ela queria, Elsie nem hesitou em responder. O mesmo que o seu cabelo, minha senhora. Veja, o que eu lhe disse. Tully se recostou em sua cadeira. Só a expressão de seus rostos já me diz que esse produto será um sucesso, independentemente dos custos de produção. Isso significa que Lady Rishi passou em seu teste, chefe? Os olhos de Tully assumiram um brilho perigoso. Essa é uma questão completamente diferente. As empregadas murmuraram entre si, confusas com a mudança repentina em seu comportamento. Tully pegou os documentos que Rishi havia colocado sobre a mesa e deu uma olhada neles. O custo de produção envolve uma série de fatores, não apenas o preço dos ingredientes ou se o produto pode ser produzido em massa. Sim, isso é verdade. Concordou um de seus homens. A demanda por esse produto será alta. Ele é único. Se eu tivesse inventado isso, teria aumentado o preço e vendido para os aristocratas. Tully observou Rishi com um olhar abertamente perscrutador. Tenho certeza de que esse pensamento lhe ocorreu, minha senhora. Então, minha pergunta é, quais são seus motivos? Rishi sorriu com recato. Ele havia percebido novamente. Senhor Tully, já que acha meu produto tão agradável, podemos ir direto ao assunto? Vamos ao que interessa? Perguntou um dos homens de Tully. Já não estávamos fazendo isso? Rishi e Tully ignoraram os confusos membros da equipe, ficando de frente para a mesa. Vamos abrir as negociações? Ela insistiu. As empregadas foram embora. As únicas pessoas que restaram foram Rishi, os representantes da companhia comercial e os guardas de Rishi. O ar estava tenso. A equipe de Tully trocou olhares desconfortáveis. Com sua permissão, vou começar com alguns conselhos. Tully levantou a mão com um sorriso autodepreciativo, talvez para evitar que Rishi levasse isso para o lado pessoal. Você realmente quer continuar discutindo isso? Este é um produto maravilhoso. Se você concordar com a estratégia que propus de colocá-lo no mercado como um produto de luxo para os ricos, eu passaria em um instante. Eu realmente quero. Rishi fixou o olhar nele. A discussão vai continuar, Sr. Tully. Então, por favor, diga o que tem a dizer. Rishi passou outro documento para Tully. Esta é uma cópia de uma política recentemente instituída. Há 3 anos, Galquen estabeleceu um salário mínimo nacional. Interessante. Tully deu uma olhada no documento. Agora estou entendendo. Os empregadores devem pagar a seus funcionários pelo menos essa quantia, independentemente de quem sejam, para que não infrinjam a lei. Desde que essa política foi aprovada, continuou Rishi, as mortes por excesso de trabalho diminuíram, assim como a pobreza. É mais fácil ter uma renda estável. Francamente, essa é a política que impulsionou a economia de Galquen. No entanto, as únicas pessoas que se beneficiam com isso são as que têm emprego, disse Tully, pegando jeito. A lei de Arnold aumentou a renda dos trabalhadores. Mas, por causa disso, o cargo dos salários mais altos recaiu sobre seus empregadores. Portanto, embora a renda geral tivesse aumentado e algumas pessoas tivessem horários confortáveis e comida na mesa, o emprego estava em baixa.
As pessoas que não conseguiam encontrar emprego continuavam passando fome. Em seguida, gostaria que você prestasse atenção a este documento. Rishi lhe mostrou a próxima folha de papel: suprimentos para os ingredientes e oficinas de fabricação. Essas são todas as informações de que você precisa para a produção em massa, incluindo os canais de distribuição. Seus custos de fabricação serão baixos. Mas isso não inclui o custo da mão de obra. Oh, meu Deus! Tully se inclinou para frente e apoiou o cotovelo no joelho. Acho que sei aonde quer chegar, mas deixe-me perguntar mesmo assim: o que você quer que eu faça? Empregar pessoas de áreas pobres que estão em seu limite, os mais atingidos pela privação. Rishi se endireitou. Eu lhe darei a receita se, e somente se, você concordar com essa condição. O brilho nos olhos de Tully foi apagado em um instante. Que pedido nobre! Ele deu um suspiro profundo. Estou desapontado com você, senhorita. Kane Tully! Gritou um dos guardas. Cuidado com sua língua. Você se dirigirá à princesa herdeira pelo título dela. Não, está tudo bem. Rishi chamou os cavaleiros leais e manteve os olhos em Tully. Acredito que, mesmo com essa proposta, esse produto trará lucros suficientes. É, reconhecidamente, menos do que você ganharia vendendo como um bem de luxo. Agora, o suficiente não é. Suficiente para comerciantes gananciosos como eu. Se quiser administrar uma instituição de caridade, vá falar com um padre. Rishi já esperava essa reação. Tully não era um homem cruel, mas apreciava a estética de um bom negócio. Não estou lhe pedindo para administrar uma instituição de caridade, estou lhe pedindo para fazer uma barganha. O quê? Tully franziu a testa. Seus outros funcionários também a olharam confusos. Há muito tempo, um homem me disse que os melhores comerciantes escolhem seus próprios clientes. O homem que havia lhe dito isso no passado lhe lançou um olhar muito astuto. Ele estava fazendo isso agora. Rishi não deixou que isso a atrapalhasse. Há alguns dias, fiquei sabendo de uma recente alocação de fundos para os pobres, um grande estímulo, no pós-guerra. Eu sei sobre isso, sim, disse Tully. Acredito que foi uma política introduzida pelo príncipe herdeiro. Até nós, assassinos, podemos apreciar um decreto destinado a salvar pessoas e ajudar um país a prosperar. Exatamente. Os cidadãos teriam morrido de fome sem essas medidas. E passarão novamente, se a família real e a nobreza pensarem apenas em encher seus próprios bolsos. Durante sua vida como comerciante, Rishi viajou para muitos lugares diferentes. Os aliados de Galken na guerra também saíram vitoriosos, mas não tão bem de vida. Alguns deles estavam em situação ainda pior do que os países do lado perdedor. Quando os gastos diminuem, a economia fica estagnada. Quando isso acontece, os trabalhadores não têm onde trabalhar e voltam a ficar pobres. Se o ciclo continuar, até mesmo as famílias mais ricas estarão fadadas ao colapso. Afinal, elas vivem dos impostos que seus cidadãos pagam. Tully deu uma risada seca. Você está tentando me dizer que um país não pode ficar rico se acumular toda a sua riqueza em um só lugar. Essa riqueza deve ser redistribuída. Não, prefiro pensar nisso de uma maneira diferente. Disse Rishi, e depois sorriu. Ouso dizer que você concorda. Não vamos escolher nossos clientes, mas sim criar nossos clientes com nossas próprias mãos. Tully respirou fundo e seus olhos se arregalaram. Ela o tinha agora. A maioria dos comerciantes não vê as pessoas em situação de pobreza como clientes em potencial, certo? Afinal, eles não podem pagar nada além das necessidades básicas. Elsie havia dito exatamente isso a Rishi no outro dia. Mas eu gostaria que você imaginasse por um momento, como seria o mercado se todas essas pessoas encontrassem emprego amanhã e não precisassem mais sobreviver? Todas essas pessoas se tornariam clientes em potencial. Ao aumentar sua base de clientes, você venderá ainda mais do que antes. Esse tipo de ciclo é autossustentável. Rishi desenhou um círculo no ar com o dedo indicador e seu sorriso cresceu. Isso, por sua vez, significaria grandes coisas para os produtos que a companhia de comércio área tem a oferecer, não é mesmo? Ao expandir sua base de clientes, sua empresa estará obtendo os maiores lucros possíveis. Tully, que a estava olhando friamente, de repente soltou uma gargalhada. Ah, eu gosto. Gosto muito. Você não está sugerindo que eu escolha meus clientes, mas sim que os crie do zero. Os lucros podem ser modestos no início, mas o crescimento será exponencial.
Como resultado, a receita de Galken também aumentará. E como eu sou a futura imperatriz, isso me preocupa. Ela disse isso sem rodeios, mas estava sendo honesta. No início, Rishi tinha analisado seu negócio do ponto de vista de um comerciante. Ela operou do ponto de vista de que sua tarefa era projetar um produto com alto rendimento de lucro. Entretanto, quando soube da política que Arnold havia implementado, ela teve dúvidas sobre seu plano. Depois de ouvir os sentimentos de Elsie, ela percebeu o quanto havia sido imprudente. Rishi não deveria estar pensando como uma comerciante, mas como uma princesa herdeira. Os lucros e a prosperidade vinham do povo de um país. E para prosperar, as pessoas precisavam de mais do que apenas comida e abrigo. Precisavam viver sem jogar fora seus sonhos e aspirações. Precisavam de esperança. Duvido que isso seja ideal para você, disse Rishi. Mas é tudo o que posso oferecer neste momento. Na verdade, acho que esse é um plano muito bom. Você é excelente em captar meus próprios pensamentos e crenças. Estou gostando bastante disso. O olhar de tédio de Tully se transformou em um olhar de prazer. No entanto, senhorita Rishi, você ainda tem muito a aprender. Ela reconheceu aquele sorriso. Era como ele a olhava em sua primeira vida sempre que ela cometia um erro. Lembra-se do que eu lhe disse antes? Você se comporta com muita seriedade, você é transparente. Alguém sem escrúpulos poderia se aproveitar disso. Eu agradeço o aviso, disse Rishi. Não tenho a menor ideia do motivo, mas é evidente que você quer a mim e a minha empresa. E estou planejando usá-la em toda a extensão da minha capacidade. Os funcionários de Tully lhe lançaram olhares mais exasperados. Vamos, chefe. É com a princesa herdeira que você está falando. Pare com isso. Seus lábios se curvaram, astutos e saborosos. Então, o que você vai fazer? Posso abrir centenas de buracos nesse acordo que você está me oferecendo. Aposto que você inventaria algo ainda melhor se eu o rejeitasse. Rishi fechou os olhos para respirar. E suponho que você não permitirá que eu faça meus negócios em outro lugar. Está vendo? Você me entende. Mesmo que tenhamos nos falado apenas algumas vezes. Eu queria evitar isso, mas você não me deixou muita escolha. Rishi entregou seu último documento. O que você tem para mim? Os olhos de Tully se arregalaram e suas costas se endireitaram. Mas o que? O que foi, chefe? O choque estava estampado em seu rosto. Sua afetação indiferente se desvaneceu, com o pânico permeando sua voz. Senhorita Rishi, como diabos você sabe sobre isso? Peço desculpas. Admito que tomei a liberdade de investigá-lo à minha maneira. A verdade é que Rishi tinha visto com seus próprios olhos, mas ela não podia dizer isso. Como escrevi aqui, estou atualmente cultivando algumas ervas raras. Juntas, elas podem ser usadas para fazer um remédio que vem do país de Renhua, a leste. Os cavaleiros que acompanhavam Rishi em seu trabalho no jardim lançaram-lhe olhares de admiração. Rishi assentiu gravemente com a cabeça. Senhor Tully, o senhor reconhece os sintomas dessa doença? É isso que a Arya tem. Ele se afastou. Rishi conhecia a Arya Tully muito bem. Ela era o único membro vivo da família de Kane Tully. Neste momento, ela seria uma menina de 10 anos brilhante e feliz. Seu caráter era um pouco mais escrupuloso do que o do irmão mais velho, mas ela não era menos curiosa. Adequado para o homônimo da empresa comercial. Ele a amava muito, e era por isso que estava reunindo informações de todos os cantos do mundo. Exatamente. Esse medicamento curará a doença de sua irmã. Arya sofria de infecções respiratórias desde que era muito jovem. Rishi tinha visto isso acontecer em suas vidas anteriores. Seu irmão mais velho viajou pelo mundo, vendendo seus produtos enquanto procurava uma maneira de curá-la. A respiração de Tully era irregular, sua voz era rouca. Suponho que eu não deveria estar surpreso por você saber da doença de Arya. Eu falo com médicos onde quer que eu vá. Mas como você sabe sobre a medicina herbal de Renhua? O país oriental de Renhua tinha sua própria tradição de herbalismo que remontava a séculos. Médicos de todo o mundo viajavam para lá na esperança de obter seu conhecimento, mas ele era ferozmente guardado. Tendo passado a vida trabalhando para Tully, Rishi sabia que estava entre os suplicantes aos quais o acesso era negado. A farmacêutica que atendia minha família era de Renhua. Ela me ensinou o herbalismo. Isso era especificamente uma mentira, mas Rishi conhecia uma herborista de Renhua. Antes de conhecê-la, Rishi tinha sido totalmente autodidata.
Depois disso, sua educação foi se limitando. Uma das coisas que ela aprendeu foi o remédio que estava oferecendo a Tully agora. Pesquisei um pouco sobre os sintomas da senhorita Arya. Se ela tomar esse medicamento por 1 ano, ela se recuperará totalmente. Por que eu deveria acreditar em você? Tully bufou. Você não é médica nem farmacêutica. Rish havia previsto isso, por isso havia tomado medidas há 1 semana. Ela voltou sua atenção para a equipe de Tully. Senhores, o que vocês acham? Vocês já tiveram uma amostra. Os homens de Tully pareceram momentaneamente chocados. Você está se referindo ao material que tomamos na manhã seguinte ao que você bebeu conosco secretamente? Sim, é a isso que estou me referindo. À noite da semana anterior, quando ela seguiu os homens dele até a pousada e os desafiou, sabendo que seria a única a estar sóbria quando Tully chegasse. Ao sair, ela deu a Tully pacotes de medicamentos, dizendo: quando seus funcionários acordarem amanhã, não se esqueça de dar isso a eles. Tratava-se, é claro, de um remédio para ressaca. Bem, quando acordei, me senti muito mal. Mas o remédio ajudou, com certeza. Rish assentiu com a cabeça. Ele tem vários efeitos. Expulsa rapidamente o álcool de seu sangue e reduz a inflamação do estômago. Eu mesma o fiz. Você fez. A equipe de Tully olhou para ela com olhares de admiração chocados. Rish não havia escolhido um jogo de bebidas por acaso. Ao dar a eles a oportunidade de experimentar seu remédio com antecedência, ela esperava aumentar sua credibilidade aos olhos de Tully. Convencê-lo a se arriscar com ela. Admito que me deixei levar por velhos hábitos naquela época, orquestrando as coisas como eu fazia. Admito plenamente minha culpa. Ela se voltou para Tully. Você está certo, no final das contas. Não posso lhe provar que esse medicamento funcionará. Mas uma pequena esperança não é melhor do que esperança nenhuma? Tully ficou em silêncio, pressionando a mão contra a testa. Torne-se um comerciante que possa escolher seus clientes. Ofereça valores e produtos que não podem ser encontrados com mais ninguém. É isso que eu digo aos meus empregados. Sim, eu sei. Ela havia levado suas lições a sério. Tully exibiu um sorriso forçado. Mas agora a situação se inverteu, não é, querida? Senhor Tully, estávamos apenas negociando se eu escolheria você. Mas, neste momento, você é quem está em posição de me escolher. Tully se sentou ereto, olhando intensamente para ela. Ele era um homem orgulhoso, mas jogaria tudo fora pelo bem de sua amada irmã, até mesmo por uma aposta incerta. Ele estava tentando se humilhar diante de Rish. Por favor, eu lhe darei tudo o que tenho se for preciso. Então, por favor, me dê. Acho que você não entendeu minhas intenções aqui. Interrompeu Rish. Eu lhe darei a receita do medicamento de graça. O quê? Tully olhou para ela com incredulidade. É claro, eu lhe darei as ervas necessárias para produzi-la. Não precisa haver nenhum contrato ou negociação envolvida, não se preocupe com isso. Está brincando comigo? Eu estava me esquivando do nosso acordo. Está me dizendo que esse não é o seu trunfo? Estou usando isso como um trunfo, disse Rish. Mas eu nunca me rebaixaria a ponto de manter a saúde de sua irmã como refém. Tully piscou, completamente perdido, enquanto ela continuava. No entanto, algo que eu gostaria que você entendesse. Todos nas favelas se preocupam com suas famílias tanto quanto você se preocupa com a sua. Há inúmeras pessoas sacrificando seus próprios sonhos para garantir que seus irmãos mais novos não acabem doentes ou desnutridos. Rish cerrou os punhos ao se lembrar de sua conversa com Elsie. Acredito que é dever do país ajudá-los, mas sou apenas uma princesa. Não tenho poder para mudar nada. O que eu propus a você é o meu contramétodo, mesmo que grosseiro. Se ela fosse Tully, teria criado empreendimentos muito mais amplos. Se ela fosse Arnold, seria capaz de promover mudanças políticas. Mas ela era apenas a princesa Rish, praticamente, pelo menos, com quase nenhuma influência para falar. Não vejo isso como uma virada de mesa contra o Senhor Tully. Rish se levantou e lhe fez uma profunda reverência. Eu simplesmente peço que considere o que eu disse. O silêncio se estendeu dentro da sala de estar. Rish se preparou para ouvir como ela era ingênua. Se essa fosse sua vida anterior como sua subordinada, ele nunca teria permitido que ela saísse por conta própria. Tully se levantou de sua cadeira. Não deveria ser você a se curvar diante de mim, minha senhora. Ele se ajoelhou no chão. Senhor Tully.
O que está fazendo? Não vou insultá-la pedindo que perdoe minha insolência. Ele soltou um suspiro. Parece que sou eu quem tem muito a aprender. Realmente não há necessidade. Rishi achou a visão de seu ex-chefe fazendo uma reverência a ela extremamente estranha. O trabalho de um comerciante é enriquecer a todos, disse Tully, mantendo-se teimosamente de joelhos. E por todos, quero dizer o comerciante que recebe o dinheiro, o artesão que faz o produto, até mesmo o cliente que sentiu o desejo de gastar seu dinheiro em algo que queria. De alguma forma, enquanto eu falava, consegui me esquecer disso. Rishi ficou chocada com suas palavras. Eu nunca considerei os cidadãos pobres como clientes. Para ser franco, nunca os considerei de fato. Nunca pensei duas vezes sobre eles. Mas você tem razão. Muitas crianças são como a minha irmã. Ele olhou para Rishi. Sua iniciativa de enriquecer a muitos em vez de a poucos é admirável e valiosa. Deixando de lado o medicamento de minha irmã, sinto-me envergonhado de minha própria arrogância egoísta. Isso significa... Ele acenou com a cabeça e, com toda a reverência de um cavaleiro que se compromete com seu senhor, disse: Juro pelo meu nome como Kane Tully, a companhia de comércio área fará negócios com você, minha senhora, da maneira que achar melhor. Uma onda de alívio tomou conta de Rishi, tão intensamente que a fez se sentir fraca. Obrigada. Rishi ficou satisfeita com o desfecho das coisas e permaneceu na sala de estar depois que Tully e sua equipe saíram, pensando. Consegui uma rota para estocar mercadorias. Estou muito feliz por ter conseguido desenvolver um protótipo a tempo. Além disso, meu jardim de ervas está prosperando e as empregadas estão progredindo em seus estudos. É hora de começar as próximas etapas. De repente, ela sentiu uma dor latejante na testa. Vejo que o efeito do remédio já passou. Cuidar do campo, ensinar as empregadas, preparar ingredientes, trabalhar no desenvolvimento do produto, ela não tinha horas suficientes no dia e estava se esforçando demais. Ela havia passado toda a noite anterior se preparando para a negociação de hoje, deixando de dormir, esticando seu corpo até o limite. Não tenho a resistência necessária para esse estilo de vida. Ela fez um autoexame, certificando-se de que não tinha um resfriado que pudesse espalhar, e concluiu que provavelmente era apenas exaustão. Ela se recuperaria com o descanso. Mas há uma última coisa que preciso terminar, pensou ela enquanto seus guardas voltavam de escoltar Tully. Pedimos desculpas por tê-la feito esperar, minha senhora. Vamos escoltá-la de volta aos seus aposentos agora. Rishi sorriu, tentando disfarçar o cansaço. Obrigada. Minha senhora? A senhora está bem? Rishi piscou os olhos. Sua visão vacilou. Com o efeito do remédio passando, de repente ela se viu incapaz de se levantar da cadeira. Não se preocupe. Apenas, alguém poderia chamar Elsie para mim? Percebendo que algo estava errado, um guarda se apressou em cumprir suas ordens. Por aqui, senhor. O guarda de Rishi guiou Oliver, o assistente do príncipe herdeiro, até a sala de estar. Como está a condição dela? Ela parecia pálida, como se apenas sentar-se fosse difícil para ela. Meu parceiro Camille está cuidando dela no momento. Quem mais sabe disso? Exigiu Oliver. A empregada de Lady Rishi, a pedido dela. Ninguém mais. Ótimo! As ordens permanentes de Arnold eram de que quaisquer circunstâncias imprevistas envolvendo Rishi deveriam ser tratadas com discrição, com o menor número possível de pessoas envolvidas, para evitar que rumores se espalhassem pelo Palácio Imperial. Especialmente com o príncipe Theodore metendo o nariz, pensou Oliver. Que bagunça! Eles precisavam mover Rishi furtivamente e chamar um médico de confiança. Oliver estava trabalhando na logística disso quando chegaram à sala de estar. Lady Rishi, como está? A voz de Oliver morreu em sua garganta. Os olhos do guarda se arregalaram quando ele olhou para a sala. A sala de estar estava vazia. Camille, Elsie e a inconsciente Rishi haviam desaparecido. Senhor, o que faremos? O que faremos? Oliver colocou uma mão apaziguadora no braço do guarda. Vou me apresentar à Sua Alteza imediatamente. Não faça nada até sabermos suas ordens. Naquela noite, o príncipe Theodore passeava tranquilamente pela capital. Ele havia se esgueirado dos terrenos do castelo, como era seu hábito, com apenas um guarda. Ele usava uma túnica com capuz baixo e, à primeira vista, jamais seria confundido com a realeza. O disfarce provavelmente era um exagero, pois somente o imperador aparecia em público. Pouquíssimos cidadãos conheceriam o jovem príncipe.
Ele só precisava esconder o rosto para entrar e sair das dependências do palácio. Theodor virou em um beco estreito, um espaço apertado para o guarda de armação grande que seguia atrás. Esse era o tipo de rua que as pessoas evitavam mesmo durante o dia. A luz da lanterna de Theodor iluminou a fileira de casas em mau estado. Ele localizou a única que tinha luzes acesas e bateu na porta. Uma voz gritou em resposta e o guarda de Theodor deu um passo à frente para abrir a porta. Theodor entrou com um aceno de saudação. Um homem idoso com uma corcunda fez uma profunda reverência a ele. Estávamos aguardando sua chegada, Vossa Alteza. Theodor sorriu, sentando-se em uma cadeira próxima. Dominic, já faz alguns dias. Soube que Lena teve seu filho. Que notícia maravilhosa! Tudo graças ao seu apoio, Vossa Alteza. Não seja tão humilde. Eu ajudo seu pessoal nas favelas e você retribui o favor. É uma relação recíproca. Theodor olhou meditativamente para o chão. Ouvi dizer que você tem algo para mim. Uma certa, aspirante à princesa da coroa. Seu desejo é nossa ordem, Vossa Alteza. O palácio continuava a fingir que tudo estava bem, mas os cavaleiros de Arnold, além de sua guarda pessoal, não foram encontrados. Sem dúvida, eles estavam procurando. Mesmo agora, meu irmão age com calma, mas o tempo todo ele se esforça freneticamente para encontrar sua noiva desaparecida. O que você quer que façamos com a garota? Perguntou Dominique. Poderíamos matá-la, é claro, ou vendê-la. O desejo de Vossa Alteza é nossa ordem. Um serviço tão confiável. Que novidade! Theodor cruzou as pernas, apoiando o cotovelo no joelho para poder descansar o queixo na mão. Não há pressa. Preciso parabenizá-los por seu plano executado com perfeição. Sei que deve ter sido difícil pegá-la na sala de visitas de seu próprio palácio. Seus olhos procuraram por duas figuras que estavam nas sombras. Elsie, Camille. Obrigado por seu trabalho árduo. Com certeza, Vossa Alteza. A menina pequena e o cavaleiro largo se curvaram como um só. Theodor conhecia Elsie, a empregada de Lady Rich, e Camille, um de seus guardas, há muito tempo. Os dois nasceram e foram criados nas favelas e cresceram com fome. Eu não esperava uma chance tão cedo, disse Elsie. Ela trabalhou até o ponto de entrar em colapso, então foi a oportunidade perfeita para roubá-la. Uma pausa. Eu já a revistei, disse Camille. Ela está desarmada e não carrega nada que possa ajudá-la a fugir. Que trabalho ético! Theodor olhou para a empregada. Elsie, sua pele melhorou muito. Fico feliz que esteja se alimentando melhor. É tudo graças a você, Vossa Alteza. Foi o senhor quem me indicou para o trabalho. Não precisa me agradecer. Foi a oportunidade perfeita para aproximar um dos meus apoiadores da noiva do meu irmão, afinal de contas. Você fez um trabalho admirável ao conquistar a confiança de Rich. Estou muito agradecido. Theodor voltou sua atenção para o cavaleiro. Camille, você também tem muito trabalho pela frente. Minha futura cunhada é uma abelha muito ocupada. Nada que eu não pudesse resolver. Atuar como seu guarda foi o disfarce perfeito. Theodor riu. Você não ficou muito feliz quando meu irmão o escolheu para a guarda pessoal dele e recusou terminantemente quando eu pedi que fosse você. Disse ele, referindo-se a um incidente ocorrido há alguns anos. O grande alvoroço de Theodor por não ter sido atendido era conhecido por todos, mas o fato de que o cavaleiro em questão era alguém que ele mesmo havia trazido das favelas não era. Quem diria que ter um dos meus na facção do meu irmão seria tão útil? Theodor tirou uma bolsa de couro cheia de moedas de ouro e a jogou para eles. Elsie e Camille fizeram uma reverência ao aceitar o pagamento. Obrigado por tudo até agora, disse Theodor ao sair para o beco fétido. Continuem com o bom trabalho. Ao voltar pelo beco escuro, um garoto mal vestido se aproximou correndo. Theo. Olá, Win. Como estão os detalhes da proteção? Ótimo. Vou manter a Ana segura até que a mamãe chegue do trabalho. Theodor bagunçou o cabelo do menino, sem se importar com o fato de ele estar emaranhado e sujo. Que bom irmão mais velho você é. Mas já é tarde o suficiente para que a missão deva continuar com vocês dois aconchegados para passar a noite. O quê? Mas quero ficar acordado e ver a mamãe quando ela chegar em casa. Lamentou Win. É importante que os irmãos mais velhos se certifiquem de que suas irmãs mais novas descansem o suficiente, certo? O rosto do garoto se enrugou enquanto ele pensava sobre o assunto, antes de assentir.
Ok. Se você diz, então continuarei minhas tarefas na cama. Boa noite, Theo. Boa noite. Bons sonhos. Theodore ficou observando até que o garoto sumisse de vista. Ele balançou a cabeça com tristeza. O trabalho de um irmão mais velho, não é? Como se meu irmão jamais tivesse feito isso por mim. O guarda de Theodore respondeu apenas com Vossa Alteza. Diante disso, Theodore apenas deu de ombros. Ele havia visitado essas favelas pela primeira vez quando era muito jovem, ainda de mãos dadas com sua mãe. Ela havia feito um trabalho de caridade aqui, na pilha de lixo da capital imperial, onde as pessoas que não tinham importância eram engolidas pelas dívidas e pela pobreza. Meu irmão me vê da mesma forma que vê as pessoas que vivem aqui. Ele finge se importar porque não pode me fazer ir embora, mas, no fundo, ele não dá a mínima. Isso é tudo o que sou para ele. Um dever. Theodore manteve os olhos na calçada. Mas agora lancei meu contra-ataque, querido irmão. Quanto tempo será que terei de esperar para que você me dê atenção? Em uma sala pequena e suja nos fundos, Rishi lutou para se manter consciente. Pelo que ela pôde perceber, foi levada para os arredores da capital e trancada no que parecia ser um depósito. Havia uma janela, mas ela estava no terceiro andar. Ela ouviu algumas pessoas se movendo do outro lado da porta, provavelmente guardas. Finalmente, uma distração chegou. Olá, irmã. Como se sente sabendo que foi traída por sua criada e guarda? Príncipe Theodore. Rishi reconheceu, soltando um suspiro. Finalmente, a pessoa que ela estava esperando fez sua entrada. Theodore sorriu alegremente para ela da porta. Que triste, e depois de você ter treinado aquela garota com tanto carinho. Elsie me contou tudo sobre seu esquema para fazer com que as empregadas façam seu trabalho mais rápido. Até os funcionários estão falando sobre você e seu sistema. Aparentemente, ele vai resolver o problema de equipe do palácio. A noiva brilhante do meu irmão, aqui para resolver todos os problemas administrativos dele. O sorriso desapareceu de seu belo rosto. Você é valiosa para ele. Com os pensamentos confusos, Rishi conseguiu perguntar: por que fazer isso? Para deixar meu irmão irritado, é claro. É só isso. A voz de Theodore era inabalável quando ele falou. Cavaleiros habilidosos. Assistentes brilhantes. Uma noiva que está reformando o palácio. Meu irmão vê valor na excelência e nada mais. Estou tão longe de sua atenção que ele nem se dá ao trabalho de me odiar. Decidi mudar isso. Quero que ele me odeie até o âmago. Rishi percebeu algo então. Até agora, ela estava operando sob a suposição de que Theodore planejava prejudicar o irmão porque não gostava dele. Ela havia cometido um erro terrível. Meu irmão nem sequer olha para mim, sabe? Disse Theodore, rindo. Não importa o que eu faça, ele não me dá a menor atenção. Ele só se deu ao trabalho de reconhecer que eu estava vivo quando me aproximei de você. Prefiro que me vejam como um incômodo do que como nada. O corpo inteiro de Theodore estava tremendo, não de medo, mas de excitação. Enquanto ele está com raiva de mim, ele está pensando em mim. É um grande alívio. Saber que ele me considera, nem que seja um pouco. Rishi observou sua figura difusa de seu assento no chão enquanto ele continuava a rir. Lutando contra a náusea e a dor de cabeça, Rishi sorriu para ele. Você está mentindo. O quê? O rosto de Theodore se contorceu tão brevemente que Rishi não teria percebido se não estivesse observando atentamente. Você só está com raiva por eu ter capturado você. Isso não é muito bonito, irmã. Então, não quer se dignar a contar a sua pobre e indefesa refém porque vocês dois se odeiam tanto? Não é da sua conta. Você fez disso um assunto meu, disse Rishi, quando me arrastou para sua disputa. Theodore esticou o lábio de forma petulante, como uma criança. Tudo bem, tanto faz. Lembra que eu lhe disse que meu irmão matou nossa mãe? Bem, ele fez isso porque ela tentou matá-lo primeiro. Rishi se lembrou das cicatrizes na nuca de Arnold, numerosas e com pelo menos uma década de idade. Ela odiava meu irmão tanto quanto odiava meu pai. E o irmão a odiava em troca. Ele sonhava em acabar com a vida dela. Rishi ouviu em silêncio. Aposto que um dia ele também matará o papai. E quando isso acontecer, o fato de ser príncipe herdeiro não o salvará, ele será um traidor e será executado. Não haverá escapatória. A voz de Theodore era leve, sem saber da presciência de sua piada. Nossa família é uma bagunça porque nosso pai nos trata como objetos. Peças móveis de um jogo.
E como meu irmão cortou todo o contato com seus irmãos, minhas irmãs vivem em outro lugar, por ordem dele. Porque o príncipe Arnold odiava tanto sua mãe a ponto de querer matá-la? Theodore deu de ombros. Presumo que seja porque ela tentou matá-lo primeiro. É normal odiar alguém assim. Rish achou que ele responderia dessa forma, mas não tinha certeza se concordava. A seu ver, Arnold não guardaria rancor dessa maneira nem juraria vingança. Mas tentar resolver tudo isso agora era impossível. Ela estava mal demais para sequer pensar. E agora você sabe. Satisfeita? Sim, muito. Rish reuniu todas as suas forças para sorrir para Theodore. Você quer ficar perto do príncipe Arnold? O quê? Os olhos azuis de Theodore, tão parecidos com os de seu irmão, se arregalaram como pires. Você perdeu a cabeça? Theodore deu as costas para Rish. Chega dessa bobagem. Vou brincar com meu irmão agora, portanto, seja uma boa menina enquanto eu estiver fora. Eu coloquei guardas na porta. Você não irá longe se tentar escapar. Tchau. Ele fechou a porta atrás de si, arrombando a fechadura. Depois que os passos dele desapareceram, Rish ainda podia ouvir a presença de pessoas do lado de fora no corredor. Ela soltou um suspiro profundo e se virou para uma caixa no canto do quarto, retirando as grossas cortinas de inverno. Encantada, ela as colocou no chão e se enrolou em cima delas. Não era nem um pouco luxuoso, mas ainda era muito mais confortável do que dormir na rua quando ela era uma cavaleira. E o mais importante, finalmente, posso dormir. Ela estava lutando para ficar acordada antes da chegada de Theodore. Agora que eles haviam conversado, ela não tinha motivo para se preocupar. A dor de cabeça e a náusea já eram ruins o suficiente, mas, acima de tudo, ela estava cansada. Tão cansada que todo o seu corpo doía. Rish fechou os olhos e adormeceu por pouco mais de 1 hora. Foi um cochilo curto, mas refrescou sua mente. Ela não havia se recuperado completamente, é claro, mas se sentia muito melhor do que antes de desmaiar. Ao se mexer, ela bocejou. Acho que ainda tenho. Sim. Ela retirou um frasco de remédio escondido, suportando o gosto amargo enquanto o engolia. Era uma medida temporária, mas assim que fizesse efeito, ela teria mais opções à sua disposição. Em seguida, ela enrolou suavemente a bainha de seu vestido, recuperando a adaga que havia prendido em sua coxa com uma fita. Essa é uma adaga de boa qualidade. Elsie a trouxe para mim das favelas. O príncipe Theodore deve ser o fornecedor delas. Rish tirou 2 grampos de ouro do cabelo. Acessórios na maioria dos dias, cadeados em ocasiões especiais. Terei que agradecer a Elsie e ao Camille por sua ajuda mais tarde. Afinal de contas, foram eles que lhe forneceram as informações sobre Theodore. Com a adaga e a chave de fenda improvisada na mão, Rish se levantou. Ela havia confirmado, antes da chegada de Theodore, que a fechadura havia sido violada, destruída por dentro. Normalmente, isso significaria que a porta não poderia ser aberta daqui, mas Rish poderia lidar com isso. Acho que deve ser por aqui. Ela se ajoelhou diante da porta, localizando um pequeno orifício embaixo da maçaneta, um dispositivo de segurança para o caso de a fechadura interna estar quebrada. Enquanto sondava com os alfinetes dourados, ela pensou em seus próximos movimentos. Espero que Elsie e Camille estejam bem. Eles acabaram de trair o príncipe Theodore, e as pessoas daqui o adoram. Sua empregada estava trabalhando para Theodore o tempo todo. Rish havia percebido essa possibilidade há alguns dias, quando recebeu a carta dele. A falsa missiva havia sido enfiada por baixo da fresta de sua porta, o que só poderia ser feito por alguém com permissão para entrar na ala separada. No momento, apenas Rish, suas criadas e seus guardas tinham essa permissão. Na noite em que Arnold a visitou, a notícia se espalhou rapidamente. Claramente, as idas e vindas eram observadas, e Rish ficou sabendo que ninguém desconhecido havia sido visto. O que significava que a pessoa que entregou a carta era uma criada ou um cavaleiro. Os cavaleiros eram improváveis, eles estavam com ela quando a carta foi entregue. Só restava uma empregada. Talvez Theodore não tenha se dado ao trabalho de se explicar, apenas deu a ordem. Provavelmente, ele também havia ordenado silêncio. Nenhuma menção de que ele havia redigido uma carta para a princesa herdeira. Relutantemente, Rish começou a investigar suas empregadas durante as horas que passava fazendo esmalte. Ela examinou os antecedentes delas, procurando registros criminais de qualquer pessoa próxima a elas. Entre suas empregadas, apenas uma delas tinha algum tipo de histórico duvidoso, Elsie.
Todas as novas empregadas eram de famílias pobres, mas Elsie era a única que havia crescido nas favelas. Sua referência de caráter para o emprego havia sido oferecida por uma igreja do bairro. Não havia nada de estranho no fato de uma garota pobre ser patrocinada por uma instituição de caridade, mas Rish ainda achava que havia algo de estranho nisso. Ela precisava de respostas, precisava de provas. Por isso, pediu aos cavaleiros que a chamassem quando não se sentisse bem. Esse seria o momento em que Elsie mostraria sua mão. Mas assim que Elsie entrou na sala de visitas, ela começou a chorar e disse: "Por favor, não se preocupe, minha senhora. Eu a protegerei, não importa o que aconteça, eu prometo. Eu prometo." Seu pequeno corpo tremia enquanto ela se decidia a trair sua patrona. O que Rish não esperava era que um cavaleiro dissesse praticamente a mesma coisa. "Lady Rish, juro que também a protegerei. Fiquei realmente tocado por seu plano de ajudar as favelas. Elsie e eu a levaremos a um médico." Ele era um dos cavaleiros que haviam sido paralisados por veneno durante o ataque dos bandidos em sua jornada para Galken. Rish sabia por Arnold que ele era das favelas e que havia lutado noite e dia para se tornar um cavaleiro. "Elsie, não me importa o tipo de punição que ele possa nos infligir, nós salvaremos Lady Rish." "Sim. Fique aqui, minha senhora. Nós vamos." "Não, espere. Tenho um pedido a fazer," interrompeu Rish. "Se o príncipe Theodore ordenou que vocês fizessem algo comigo, quero que o faça. Obedeçam a ele." "Por quê?" perguntaram em conjunto. O choque culpado deles disse a Rish tudo o que ela precisava saber. "Você recebeu alguma instrução, Elsie?" "Recebemos a ordem de aguardar uma chance de levá-la cativa, sem que nenhum mal lhe aconteça." "Uma ordem estranha," pensou Rish. "Sinto muito, minha senhora. Castigue-me da maneira que achar melhor." "Minha senhora." "Não posso dizer o mesmo de mim, mas Elsie não fez nada de errado. Devido à sua situação em casa, ela não pode se dar ao luxo de desobedecer às ordens do príncipe Theodore." Camille estava com uma expressão de dor no rosto. O príncipe Theodore apoia pessoalmente as favelas, e todos que vivem lá provavelmente fariam o que ele pedisse. Ir contra as ordens dele é ir contra os interesses de seus próprios amigos e familiares. Você seria rejeitado. Elsie não tem para onde ir. "Mas, Camille, isso vale para você também," exclamou Elsie. "Sou um cavaleiro, não moro mais nesse distrito. E obedecer a essa ordem específica seria um crime grave contra nossa futura princesa." Rish ouviu a conversa deles. "Devemos continuar essa conversa mais tarde. Por enquanto, vamos embora." "Para onde?" "Para a minha prisão, como o príncipe Theodore ordenou." Elsie e Camille a encararam. Piscando contra a dor de cabeça, Rish virou um papel que havia usado durante suas negociações com Tully e escreveu: "Fui continuar uma discussão que começamos na capela." Arnold era o único que poderia interpretar isso. Aquilo aconteceu há apenas uma semana e ainda estaria fresco em sua memória. Depois disso, Elsie e Camille levaram Rish para fora do palácio e a trancaram em um prédio nos arredores. "O príncipe Arnold deve saber, por essa carta, que deixei o palácio por minha própria vontade. Enquanto isso, o príncipe Theodore acredita que conseguiu me capturar. Nenhum deles encontrará falhas em Elsie ou Camille." De volta ao presente, ela sentiu um dos grampos de cabelo se chocar contra algo pesado. Ela o girou para cima e ouviu um clique. Rish ficou de pé, abrindo a porta com facilidade, parando para ouvir os homens conversando do outro lado. "Será que uma nobre realmente merece essa guarda pesada?" "São ordens do príncipe Theodore, mas certamente 3 de nós seriam suficientes." Rish estabilizou a respiração, tomando cuidado para que os homens não a notassem. "Essa senhora sabe como usar uma espada. Acho que o príncipe Theo está mais preocupado conosco do que com ela. Ela não pode fazer nada através de uma porta trancada. Há 5 de nós aqui, 6 no segundo andar e mais 10 do lado de fora, não? Isso é gente demais se você... Ag!" Rish abriu a porta e chutou o homem por trás dos joelhos. O homem perdeu o equilíbrio, caindo no momento em que Rish brandiu a adaga embainhada contra o pescoço dele. Com um grunhido curto, o homem caiu, inconsciente. "O que está acontecendo? O que está acontecendo?" "Ei!" A mulher saiu. "Mas isso é impossível. Nós trancamos. Calem-se e agarrem-na. Ele ordenou que fossemos gentis, mas não temos escolha, temos de amarrá-la." Rish se inclinou para trás e agarrou a mão que estava segurando seu colarinho.
Ela cravou um cotovelo na boca do estômago do guarda. Ele soltou um coachar como um sapo moribundo, cambaleando vários passos para trás. Urg, fraco. Rishi analisou seu próprio golpe e deu um passo para trás para ganhar terreno. Seu corpo atual simplesmente não era forte o suficiente. Qualquer arte marcial que ela fizesse teria de usar a velocidade e a força do inimigo contra ele. Encorajados por sua hesitação, os homens desembainharam suas espadas. Uma escalada e tanto, considerando que ela havia mantido a sua embainhada. Deixe-me passar, disse ela. Cuidado, advertiu um dos guardas. Essa senhora é mais durona do que parece. Não seja burro, disse outro. São 4 contra 1. Ela não pode lutar contra todos nós ao mesmo tempo. O pedido de Rishi foi educado, mas eles não pareciam dispostos a atendê-lo. Pelo contrário, estavam planejando um ataque coordenado. Uma estratégia estúpida em um corredor tão estreito. Rishi ficou de prontidão, desviando de um golpe vindo da direita dela. Ele estava sendo incauto, e um golpe no lugar certo desarmou. Sua espada voou e afundou na madeira da porta. O homem ficou em estado de choque. Rishi usou essa abertura para atingi-lo com o punho de sua adaga. KHRGH. Rishi o empurrou para longe, esquivando-se dos outros 3. Ela esperou por uma abertura e se lançou contra o peito do homem, cortando o rosto dele com a adaga ainda embainhada. A área entre as sobrancelhas era um ponto sensível. Um golpe forte ali poderia matar um homem, mas Rishi não. Precisava se preocupar com isso com sua musculatura atual. O guarda nem sequer gritou antes de cair no chão. Que diabos está acontecendo? Ela é apenas uma nobre com alguns movimentos. Como se atreve a nos fazer de bobos? Assim que ela se esquivou do golpe de um homem, outra lâmina atingiu do outro lado. Empunhadura dupla. Ela bloqueou o golpe com a adaga, sua mão ficou dormente, mas não foi nada comparado ao ataque de Arnold. Sem demora, Rishi puxou a adaga de volta, girando com habilidade, colocando a força da rotação em seu chute. Ela bateu com a sola do sapato no rosto do homem. Isso não pode estar acontecendo. A voz do último homem tremeu quando ele a encarou. Rishi não lhe deu atenção, finalmente sacando a adaga da bainha. O homem se agachou, ainda tremendo de raiva. Rishi não apontou a adaga para o homem. Em vez disso, ela agarrou o vestido e enfiou a lâmina nas saias, abrindo uma longa fenda na lateral. Rishi ficou diante do homem atônito e sorriu. Pronto. Isso deve facilitar os movimentos. Deixe-me fazer uma sugestão, disse ela. Desista agora. Ele disse que há 6 no segundo andar e mais 10 no térreo. O homem grunhiu. Ele era um dos soldados de Theodore, não podia desobedecer. Ela não tinha escolha a não ser cuidar dele. Deixando-o inconsciente, ela suspirou. Rishi desceu as escadas, deixando 5 homens caídos em seu rastro.